Nesse vídeo, eu vou falar para você tudo aquilo que me levou a investir. Desde pessoas a coisas e sonhos. Meu nome é Daniel Divino e esse é o canal Divino Investidor. Se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos para que outros possam ver esse conteúdo que é de primeira. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de se inscrever nesse canal. Aqui eu trago para você conhecimento sobre investimento, renda variável e renda fixa, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Primeiramente, eu gostaria de dizer para você que eu tenho 27 anos e não comecei a investir há muito tempo. Tem um vídeo no canal onde eu conto para vocês um pouquinho da minha história e como eu comecei a investir. Mas eu vou dizer para vocês, de fato, qual foi a virada de chave em minha mente que me fez iniciar no mundo dos investimentos. Eu sou rodeado de pessoas que vivem reclamando do seu salário, que não tem dinheiro, que quanto mais entra, mais sai. E eu comecei a perceber que na minha vida não tinha muita diferença disso. Eu já ouvia falar sobre investimentos e já tinha até sido acompanhado por um irmão da minha igreja. O nome dele é Leandro e eu chamava ele de Leandro Finanças para as pessoas, porque ele é especialista em finanças. Ele veio em casa, ensinou a mim e ao meu pai, e logo depois que acabou, eu imaginei que a minha vida financeira ia mudar simplesmente porque eu ouvi e entendi como funcionava um pouquinho do mercado financeiro, o que eu tinha que fazer com as minhas contas, como eu tinha que dividir o meu salário, as melhores formas de lidar com o dinheiro, não gastar demais, não gastar mais do que ganha, e muitos desses pontos eu aprendi com ele. Como eu disse para vocês, eu já via vídeos no YouTube falando sobre finanças, mas não entendia nada. Depois dessa aula que eu tive com o Leandro, eu aprendi muita coisa de forma detalhada, coisa que eu não via antes. E eu conheço alguns amigos, que inclusive também são da minha igreja, que investem. A partir daí eu comecei a me interessar pelo assunto. Depois de saber que esse irmão ele ia me ensinar e esses outros dois estavam investindo, eu falei, eu estou sendo influenciado por eles. No futuro serei eu influenciando as pessoas. E aqui estou eu, com um canal no YouTube falando para pessoas iniciarem no mundo dos investimentos. E eu dou vários motivos aqui para vocês iniciarem nesse mundo. Eu mostro a minha carteira, falo sobre finanças, falo sobre gastar demais, falo sobre reserva de emergência. Se vocês já viram todos os meus vídeos e ainda não foram convencidos de começar a investir, talvez você esteja vendo com os olhos errados ou com a mentalidade errada. Comece a entender os conceitos de riqueza e de pobreza. Quando eu falar nos vídeos que eu sou rico, não estou falando rico financeiramente hoje. Eu falo de riqueza mental. E quando eu falo que existem pessoas pobres, eu não estou falando de pessoas pobres financeiramente falando. Eu estou falando de pobres de mentalidade. Qual é a diferença entre riqueza e pobreza? Existem duas diferenças. Entre o rico e o pobre de mentalidade e o rico e o pobre financeiro. Existe a pessoa que tem a mentalidade de riqueza e já enriqueceu financeiramente, está no topo. Existem as pessoas que ainda não são ricas financeiramente, mas a mente delas é de uma pessoa rica, que gasta menos do que ganha, e se não ganha o suficiente, faz uma renda extra para sempre ter mais dinheiro, e as pessoas pobres, mesmo que ganhem muito. mesmo que ganhem muito. Existem muitas pessoas com um salário altíssimo, de 30 mil reais, de 40 mil reais, de 50 mil reais, de 100 mil reais. Mas no final do mês gastam os 100 mil reais ou até mais, fazem contas maiores do que isso. Isso é uma pessoa de mentalidade pobre, apesar de ela não ter um salário ruim, muito pelo contrário, ter um salário gigantesco, elas têm uma mentalidade de escassez e de pobreza, onde elas não se dão muito bem com o dinheiro e no futuro dela é bem provável que ela continue sempre precisando daquele dinheiro entrando para que ela continue mantendo o seu custo de vida, diferente do rico, que não precisa trabalhar para sobreviver. Esse é um conceito de riqueza que eu levo para mim. Eu chegar num nível onde eu não precisarei trabalhar para sobreviver. Todos os meus investimentos me trarão rendimentos que serão suficientes para a minha sobrevivência. Mas vamos voltar ao assunto do porquê a minha mentalidade mudou. Gente, eu cansei de gastar dinheiro sem necessidade. Cansei de apostar o meu dinheiro na sorte. Cansei de querer ganhar dinheiro muito rápido. Existem pessoas que estouram na internet, de uma hora para outra ficam riquíssimas, mas têm uma cabeça de pobre. E aí vão lá e torram todo o dinheiro com familiar, com amigos que aparecem no momento que ele tem dinheiro
E esse é o pior negócio. Se você não tiver uma mentalidade firmada na riqueza, você não conquistará a riqueza de fato. Então você precisa ter uma mentalidade de uma pessoa rica. E quando eu digo isso, eu não falo que você não pode ajudar as pessoas, muito pelo contrário. Quanto mais você dá, mais voltará. Só que você precisa ter um controle do que você está entregando para outras pessoas, um controle do que você tem guardado, um controle daquilo que você tem gasto, como eu já disse em outros vídeos também. Então, a minha vida financeira mudou quando eu percebi que eu tinha um salário muito bom, mas nada sobrava para mim. E eu conseguia fazer rendas extras e fazer mais dinheiro, mas nada me sobrava. Então, eu comecei a me interessar pelo mundo dos investimentos. E quando eu comecei a investir, lá no começo, com R$250, comecei a perceber que aquilo que falavam era verdade. Eu colocava um valor, no mês seguinte já pingava um rendimento para mim, porque eu tinha investido em fundos imobiliários. E aquilo começou a me interessar de tal forma que eu falei, eu preciso investir mais do que R$250. E aí eu comecei, 500, 1.000, até chegar nos aportes mensais de hoje numa média de R$2.500 a R$3.000. Tudo porque lá no começo eu decidi dar um passo que ainda era inseguro, mas era necessário para que eu chegasse aonde eu estou hoje. É óbvio que eu não sou uma pessoa ainda rica financeiramente, como eu já disse. Tenho uma mente de um milionário e se você continuar me acompanhando nesse canal, você verá o meu crescimento. Eu espero que nenhum de vocês fique para trás. Me acompanhem, invistam seu dinheiro. Aqui eu não farei recomendações de investimentos para você. Aqui eu mostrarei a minha carteira para vocês, como ela tem subido ou descido, nos momentos de subida o que eu farei com os meus ativos, nos momentos de descida o que será feito, se esses ativos continuarem com suas propostas iguais a quando eu iniciei os investimentos, eles permanecerão na minha carteira. Se as propostas mudarem e não mais me agradar, eu desfarei desses ativos, mas você não precisa fazer a mesma coisa que eu farei em minha carteira. O que você precisa é acompanhar esse canal, aprender a investir, aprender a analisar os fundos e as ações. No futuro eu vou trazer um vídeo para vocês ensinando como analisar uma ação, como analisar um fundo imobiliário logístico, um fundo imobiliário de papel, um fundo imobiliário híbrido, um fundo imobiliário de crescimento. Vocês aprenderão a investir da maneira correta. Lembre-se, a intenção desse canal é fazer com que vocês também se tornem divinos investidores. O divino investidor não é pelo meu nome apenas. Eu quero que você se torne um investidor de competência e de qualidade, assim como eu tenho me tornado por conta dos estudos que eu tenho feito. Para trazer vídeo para vocês, eu preciso pesquisar muito, eu preciso aprender muito, e eu quero de coração trazer esses ensinamentos para vocês de forma gratuita e onde você possa entender com palavras fáceis o que é investimento e o quanto isso pode ser benéfico para você e para toda a sua família. Não esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Deus abençoe e um grande abraço.